Estás aguardando uma nota? O Sampaio divulga a nota, galera, na tarde desta terça-feira. Jogadores retomam treinamentos, vida que segue. Sacudir a poeira e dar a volta por cima é a tônica no tricolor. Tudo bem, torcida? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações. Seu like é muito importante, compartilhe e faça os seus comentários aqui embaixo. E aí? Retornamos aos treinamentos. Isso, a Bolívia querida, o Tricolor de Aço, retomou os treinamentos nesta terça-feira, conforme a assessoria de imprensa nos enviou aqui a programação de treinamentos para o Sampaio Corrêa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Foi folga na segunda-feira. Assimilaram já a derrota para o Motoclube de São Luís, então a apresentação aconteceu hoje. Aconteceu pré-treino, treino a partir das 9 até as 11 horas da manhã. Nesta tarde de terça-feira também, às 15 horas, a apresentação. Aí uma entrevista lá com a moçada ainda que será disponibilizada para nós. Pré-treino e o treino aconteceu das 16 até as 17 horas do time do Sampaio, que também vai ter atividade na tarde desta quarta-feira, nesta quinta-feira em tempo integral, na sexta-feira apenas no período vespertino, no sábado também treinamento em tempo integral e a folga no domingo dia 19. Lembrando que a semana que vem o Sampaio estará seguindo com destino a Aracaju, onde fará seu último compromisso pela Copa do Nordeste, enfrentando o Sergipe, que ainda luta por classificação, e o Sampaio Corrêa é apenas para cumprimento de tabela. E aí, por isso que eu disse, é a hora de testar peças que não foram testadas no Sampaio. O time está treinando, o técnico chegou, ninguém está cobrando aqui do Evaristo Pisa, que fez um bom trabalho à frente do Asa de Arapiraca, colocando o time no patamar, uma prateleira bem acima, e nas finais do campeonato alagoano. Então, aqui no Sampaio chegou porque tinha que chegar, tem que aproveitar a oportunidade, a grande oportunidade da sua vida, uma Série B do Campeonato Brasileiro. Ele conhece o Nordeste, com passagens em várias equipes, a América de Natal é uma delas, o próprio Asa agora, vindo para o Sampaio Corrêa. E vamos torcer que dê certo, cara. É um jovem treinador, desses treinadores promissores do futebol, e não deu certo a sua chegada, sem conhecer muito o elenco. Agora sim, com essa semana de treinamento total que ele vai ter, cheia, uma semana cheia, e depois aí o Sampaio tem a logística para seguir até Aracaju, porque na segunda-feira, terça, quarta-feira já é o jogo lá diante do Sergipe. E na minha opinião, meu torcedor, e você pode deixar sua opinião também aqui para participar do Fala Galera, é que o time tricolor tem sim que colocar peças que você ainda não viu, ou que você rodou muito pouco, que você deu pouca minutagem. Então vamos colocar essas peças que o Sampaio Corrêa tem ali, professor. Os que vêm jogando, que vinham jogando, não deram conta do recado. Se não deram conta do recado, alguns por estarem passando uma fase que não é boa, mas que são bons jogadores que nós conhecemos, resguarda um pouquinho esses jogadores. E o próprio presidente Frota sabe quem é quem. Se não está passando uma boa fase, mas não é porque desaprendeu a jogar, porque ninguém desaprende a jogar. Ele falou nas redes sociais, falta de empenho e comprometimento com o Sampaio Corrêa. Talvez pela fase, alguns jogadores que não conseguiram brilhar intensamente como brilharam no ano passado. Alguns contratados que já estão aí com uma rodagem boa, desde a época do Felipe Conceição, eu falo uma época como se fosse tão distante, né? Mas desde a semana passada, no comando do Felipe Conceição, e ele sempre trazendo, insistindo com o meio de campo, que eu acho que não é o meio de campo do Sampaio Corrêa, que tem peças ali para entrar e dar um equilíbrio melhor, como já vimos no jogo diante do Náutico, um equilíbrio muito bom do meio de campo do Sampaio. Aí você coloca o jogador aqui 10, 15 minutos, 20 minutos, e quer que ele dê conta do recado, e você quer que este jogador ele possa modificar o panorama de um jogo. Isso pode acontecer ou não acontecer, vai depender muito do momento do jogo. E algumas peças, então, é preciso que você dê oportunidades. E aí sim, aí o Sampaio Corrêa prepara a sua lista, vê aquele que brilhou, que não brilhou, a oportunidade, porque o presidente disse, as oportunidades foram dadas, quem não aproveitou a oportunidade vai ter que sair. Então,
E o torcedor fica aqui esperando essa tal lista. Laércio Costa, que lista foi essa que foi divulgada que você disse lá no início? Claro, saiu uma lista no Sampaio Corrêa. Então eu vou à lista do Sampaio Corrêa que saiu aqui do time tricolor. A lista não, saiu uma nota, galera. Saiu uma nota do Sampaio. Essa nota aqui, ó. A diretoria tricolor informa que chegou a um acordo de rescisão com Eurico Ramos, Social Media, Edson Reis, Videomaker e Diego Chaves, designer. Agradecemos pelo período de dedicação e compromisso com a Bolívia, que a caminhada de vocês seja repleta de sucesso e realizações. Só isso que o Sampaio postou. Então, você me enganou? Você está me enganando? Não. Essa foi a única nota postada pelo Sampaio Corrêa, além da própria fala do presidente em suas redes sociais. É porque está todo mundo ávido em ver se tem uma lista para sair agora, quais serão os jogadores dispensados no time do Sampaio. E claro que a gente fica, todos nós, a gente fica nessa expectativa porque é fato, vai sair essa nota no Sampaio Corrêa, mas ainda não foi desta vez que a nota saiu. Saiu apenas essa nota de desligamento aí do pessoal aí do marketing do Sampaio Design da Bolívia Querida. Então, a gente fica no aguardo, porque com certeza as antenas estão ligadas para todos os lados, porque os campeonatos regionais estão terminando. Eixo, Rio, São Paulo, Minas Gerais, Belo Horizonte, de onde vem muitos jogadores, que você foca mais nesses grandes eixos, Paraná também, que tem bons jogadores. Aí o cara se esquece também que aqui no Maranhão tem um celeiro de craques, né, seu Laércio Costa? Pois é, Maranhão tem um celeiro de craques, é bom que alguém dê uma olhadinha por aí. Alguns bons jogadores eu posso até pontuar aqui, galera, no próprio Maranhão Atlético Clube. Nós temos bons jogadores no Maranhão Atlético Clube. Eu não vou aqui falar nome, até porque o Maranhão está agora numa final de campeonato, e os jogadores têm um presente ter tranquilidade, mas eu creio que o presidente esteja olhando. Você se lembra do Nadson que ele viu lá no Cordino e trouxe o Nadson. Mas Nadson não está jogando bem, porque o Nadson está sendo colocado fora do posicionamento dele, totalmente fora do posicionamento dele. O Sampaio tem jogador aí que ainda não estreou, pode ser que agora com o Evaristo ele estreie. Quem é o jogador, galera? Quem é o jogador do Sampaio? Essa aqui foi a nota divulgada, né? Essa tá aqui, treinamento do Sampaio Corrêa. Olha ele aí, Patrick. Treinamento do Sampaio. Sampaio já treina a todo vapor, já, né, dando continuidade, porque não pode desanimar. O torcedor está abatido, tá abatido, perfeitamente natural, abatido, porque foi desclassificado da Copa do Brasil. Mas olha, pesou e vai pesar no bolso lá do Sampaio, do presidente, claro que vai pesar. O planejamento, a priori, passava por isso, né? Pela Copa do Brasil, pela Copa do Nordeste, que são competições rentáveis. Mas não conseguiu, e se não conseguiu, agora é vida que segue. Ainda bem que a CBF, no que ficou uma interrogação muito grande logo no princípio, porque a Globo deixou, não vai mais transmitir a Série B, os seus canais Premier não vão mais transmitir, os canais por assinatura não acertaram. Aí veio, a CBF correu atrás e tem sempre um interessado, e aí você confirma 10 milhões e mais ajuda aí para os clubes com outras despesas que a CBF vai ficar, e aí os clubes vão ficar com 10 milhões, quer dizer, melhorou mais ainda essa cota para os clubes. E aí, meu amigo, 10 milhões para o investimento do Sampaio na Série B, e conhecendo o presidente Sérgio Frota. E aí eu peço ao torcedor que às vezes diz assim, mas a imprensa passa um pano sempre quente do presidente. Mas é porque, galera, fazer futebol no estado do Maranhão, para nós que temos uma estrada, para você ter uma ideia, eu estou nessa estrada desde muito novinho, desde muito jovem. Eu comecei ali em 1980, e no dia 24 de abril agora, no mês que vem, eu vou fazer 40 e tantos anos de rádio. Olha, 43 anos de rádio, só de rádio, 43 anos de rádio. Então é uma estrada grande, só aqui na capital, eu estou desde 84, cheguei em 83, voltei a Pinheiro, aí retornei, mas é desde esse período que eu estou aqui, né, no rádio. Então, 43 anos de estrada, vendo o sofrimento de tantos dirigentes que já passaram pelo Sampaio, pelo Moto, pelo Maranhão, pelo Imperatriz, que a gente conhece já. Quantas vezes eu não já viajei aqui pelo Brasil e fora dele, quantas glórias, quantos títulos transmiti do Sampaio Corrêa, lá atrás. Transmiti a Série C,
do Sampaio Corrêa todos os jogos da Série C pela Mirante, pela Rádio Mirante. Transmiti todos os jogos do Sampaio Corrêa pela Mirante. Não foi só um ou dois, não, porque na época eu estava narrando sozinho lá na Mirante. O Gilson foi para a Educadora, ele também narrou sozinho na Educadora. E aí o Herbert não quis contratar logo, imediatamente, um outro narrador. Não me recordo se ele contratou, mas eu sei que, se não me engano, ele contratou depois o Jairon, já não está mais entre nós. E eu fiz em 97 todos os jogos do Sampaio. Então imagine quantas emoções eu passei para esse torcedor e quantos anos de estrada nós temos para a gente ver o sofrimento. Na época o Sampaio estava com o Manuel Ribeiro, né? Mas um ano antes o Sampaio Corrêa amargou uma implacável vitória do Bacabal, que foi o campeão do estado, campeão estadual, o Bacabal Esporte Clube Becão Maravilha, né? O estádio Correio naquela época era muito bonito, o time estava muito bem apoiado. Hoje o futebol de Bacabal, felizmente, não existe mais e o estádio Correio está acabado. Mas só para contar um pouquinho aqui dessa história, como o Sampaio Corrêa é cheio de glórias e tal. Então, a gente, título, pentacampeonato do Sampaio, ao comando do Pedro Vasconcelos, no comando do time tricolor. Então, essa paciência que a gente pede aqui ao presidente do Sampaio, que caminhou muito. Olha, naquela época, o Sampaio Corrêa não tinha praticamente nada, apenas uma sede ali, uma casa construída e quase nada. Você hoje entra no Sampaio Corrêa, é verdadeiramente um clube de futebol. Sampaio Corrêa tem piscina, tem sala de troféus, tem academia, tem apartamentos, tem cozinha do Sampaio Corrêa, e tudo muito bem organizado, asfalto dentro do Sampaio, 2 campos de futebol do Sampaio Corrêa e outros projetos que serão feitos ainda dentro do Sampaio. Então o Sampaio hoje não é só um time de futebol, o Sampaio Corrêa hoje verdadeiramente é um clube de futebol. Faltam algumas coisas, claro, falta um ônibus próprio para o clube, isso aí é um projeto também do futuro para o Sampaio, e eu acredito que não está tão distante. E aí que a gente volta ao torcedor. Se o torcedor tem participado verdadeiramente da vida do Sampaio, consequentemente, hoje o Sampaio talvez teria o seu ônibus, né? E muito mais ainda. Eu acho que nesse momento essa rescisão aqui de alguns aqui do marketing passa exatamente pela insatisfação de alguns torcedores. Veja como o presidente do Sampaio, que não me falou nada, mas eu vou conversar com ele ainda a respeito, e por que da saída aí dessa turma, agora dessa nota que foi publicada aqui pelo Sampaio Corrêa, e que a gente sabe que há muita reclamação em relação ao sócio torcedor do Sampaio, para ver o que impactou para a decisão aí do presidente do Sampaio. Então essa foi a única nota que o Sampaio Corrêa divulgou, e que eu acabei trazendo aqui em forma até um pouco de humorismo, aqui para o torcedor, mas essa foi a única nota que o Sampaio Corrêa divulgou. Então a paciência, o torcedor indo para o estádio, ela é muito importante. Agora eu quero pontuar também aqui uma coisa, torcedor, pontuar uma coisa. Aliás, eu quero dizer, eu já mostrei, né? Aqui já mostrei que o Sampaio está treinando. Treinando e tem que treinar, Bolívia querida, porque é o seguinte, é esquecer o que passou. O que passou, passou, é vida que segue, treinamento. Patrick vai estrear, quem sabe não é o Patrick aí que está aí aguardando também para ser estreado, está sendo apurando essa parte física aí para entrar no Sampaio Corrêa. Agora, galera, quero também pontuar uma coisa. O jogo do Sampaio Corrêa com o Moto Clube de São Luís, é preciso que a gente tenha um pouco de discernimento. Essa imagem aqui, galera, olha aí, torcedores lá no setor 5, que é o setor onde ia ficar a torcida do Moto, a cavalaria estava lá para não deixar eles subirem, eles queriam ir para lá, para o setor, para se confrontar. Então esses torcedores, pelo amor de Deus, gente, vamos ter discernimento das coisas, né? Não pode se fazer futebol desse jeito. Então a gente lamenta profundamente esse tipo de situação. Torcedor do Sampaio, vamos para o campo, vamos para o estádio, mas para torcer. Esquecer rivalidade. A rivalidade é dentro de campo e não para o torcedor ficar ali tentando se degladiar. Aí eu me pergunto, são mesmo verdadeiros torcedores do Sampaio Corrêa? Você é torcedor do Sampaio? Você que fez essa bagunça lá no estádio Castelão, ou tentou promover uma desordem, e às vezes crianças acabam sendo vítimas de tais atitudes de alguns torcedores. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Isso aqui é careta, completamente careta, está fora da desportividade. Futebol tem que ser paz também. Eu vi há algum tempo o presidente do Sampaio e do Moto se abraçarem.
E é assim que tem que se fazer. E eles têm que fazer mais isso ainda, os dirigentes, né? Para que possa mostrar ao torcedor que, cara, dentro de campo é uma coisa, fora de campo é completamente diferente. É isso aí, galera. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários para o Fala Galera. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.